Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia, de Língua Portuguesa do 8º ano. Hoje vamos trabalhar a aula de número 50, ok? Vamos trabalhar ali com romance de aventura, continuando lá o nosso Robinson Crusoe, lembram lá? Sim, né? E o uso dos porquês. Lembrando-os também que vocês têm que acessar, gente, o Classroom, tem que ali fazer as atividades, tá? Entregá-las no colégio, aqueles que precisam lá, as folhas impressas, façam isso, cuidado com a presença, tá? Então, todo dia façam ali, façam as lições, mostrem que vocês estão aprendendo e crescendo dia a dia, ok? Muito bem, estão tomando cuidado aí, gente, direitinho, né? Não estão saindo sem máscara? Se cuidem, hein? Muito bem. Qual o objetivo da nossa aula hoje? Vamos verificar juntos? Lá. Leitura de fragmentos de romance de aventura. Refletir sobre o uso dos porquês, resgatando o conhecimento prévio quanto a esse conteúdo, ok? Então, vamos agora fazer uma leiturazinhas, né? Para poder, então, captarmos ali o que está sendo pedido. Aplicando conhecimentos. Releia o fragmento a seguir, extraído da obra As Aventuras de Robinson Crusoe. Trata-se do primeiro momento do personagem no navio, logo depois que ele partiu, sem sequer pensar em consultar seus pais ou dar a eles notícias suas. Então lá, apenas o navio saiu do rio Humber, refrescou o vento e o mar começou a engrossar furiosamente. Como era a primeira vez que viajava por mar, o enjoo e o terror apoderaram-se do meu corpo e a alma mergulhando-me num desgosto impossível de exprimir-se. Ok? Agora, compare o trecho lido com a versão a seguir. Então, presta atenção. Apenas o navio saiu, refrescou e o mar começou. Como era a primeira vez que viajava por mar, o enjoo e o terror apoderaram-se de um corpo e alma, mergulhando-me num desgosto impossível de exprimir-se. Atividade 1, né? Muito bem, então temos ali o fragmentozinho, né, o 1 e o 2, e a questão está pedindo para a gente. Que expressões foram excluídas do texto original no segundo trecho? Então foram retiradas algumas coisas. Quais são elas? Qual a importância das expressões excluídas para o sentido do texto? É importante? Dá para entender? Então penso lá, um momentinho com vocês.
Daí, pessoal, tudo bem? Deram conta lá? Então, vamos lá verificar, né? Então, ali, que expressões foram excluídas do texto original do segundo trecho? Resposta, do rio Humber, o vento a engrossar furiosamente do meu corpo e alma me em um desgosto. Pegaram tudo certinho ali? Faltou alguma coisa? Dá uma verificada aí. Qual a importância das expressões excluídas para o sentido do texto? Elas completam as informações que os verbos em destaque querem transmitir. Sem elas, o sentido do verbo fica incompleto. Então, eu já sei. Se sem elas fica incompleto, né, é porque ele precisa, né, de um complemento ali para ajudar no significado do verbo ali. Perfeito? Muito bem. Atividade 2. Pensando lá. Você pôde perceber que, para que os verbos em destaque tivessem sentido, foi preciso acrescentar um complemento. Agora, observe os trechos a seguir. Já sabem o que é complemento, né? Então, o meu verbozinho, ele pede. Então, eu tenho que falar, senão fica sem sentido. No dia seguinte, o vento caiu, o mar amainou, dormi bem durante a noite, venha cá. Os verbos em destaque precisam de complementos para que compreenda a informação que transmitem? Pensem lá, né? Como são classificados verbos que não precisam de complementos para que seja entendido o sentido que expressam? Já falamos isso em aulas anteriores, não é verdade? Lembra da transitividade? Direto e indireto, aquele que não precisa de complemento. Lembram lá o intransitivo? Pensem lá, gente, puxem para a cabeça de vocês das aulas anteriores e vocês vão conseguir fazer certinho. Um momentinho com vocês.
Daí, galerinha, tudo tranquilo? Deu certo aí? Muito bem, lembraram? Ótimo. Então, vamos lá, né? Então, os verbos em destaque precisam de complemento para que se compreenda a informação que transmitem? Não. Mesmo nos dois últimos casos, os verbos dormir, dormir, e vir, venha, não precisam de complementos para transmitir uma informação. Então tá, já sei que ele não precisa de complemento, né? Muito bem. Então lá, como são classificados os verbos que não precisam de complemento para que seja entendido o sentido que expressam? Oh, meu Deus! Verbos intransitivos, gente. É aquele que tem sentido completo. Certinho lá? Deram conta aí? Muito bem. Atividade 3. Ainda pensando mais um pouquinho, né? Releia esse trecho. Este trecho. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos porque me via entusiasmado. Por qual termo a palavra porquê poderia ser substituída nessa oração? Essa expressão se refere a qual termo da oração? Pensando lá um pouquinho, com vocês.
Daí, pessoal, tudo bem aí? Conseguiram? Vamos verificar lá? Muito bem. Então, vamos lá, né? Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me via entusiasmado. Então, por qual termo a palavra porquê poderia ser substituída nessa oração? Pelos quais. Então, eu poderia colocar pelos quais, a frase ia adaptar, ia ficar bonita do mesmo jeito. Que é o pronome ali, né? Precedido por preposição. B. Essa expressão se refere a qual termo da oração? Ao termo projetos. Nós sabemos que os pronomes, né? Então, ele faz ali, às vezes, uma retomada. Lembra que nós estudamos lá a coesão, referencial, sequencial, trabalhamos ali os conectivos, palavrinhas ali para colocar, para não utilizar sempre o mesmo processo? Então, gente, nós temos às vezes mais de uma palavra que podemos usar para o nosso texto não ficar repetitivo, né? Então, posso substituir, sem dúvida nenhuma, pelos quais e ficaria ótimo. Bom, já que entramos lá no porquê, lembra do texto lá? Porquê separado e sem acento? Ótimo! Então, vamos trabalhar todas as formas deles, né? Então, ali, existem critérios semânticos e sintáticos que determinam o uso dos porquês em língua portuguesa. Assim, quando a palavra for escrita, junta e sem acento, seu valor semântico será depois, uma vez que possuirá a função sintática de conjunção casal ou explicativa. Esses critérios semânticos e sintáticos determinam o uso diferentes porquês em língua portuguesa. Vamos analisá-los detalhadamente a seguir? Bom, então, veja bem, está dizendo ali que o porquê junto e sem acento, ele pode ter o valor depois e uma vez que. Olha, dá para substituir legal aí. Então, eu já consigo tirar uma prova real, que nem diz o outro, né? Para verificar o meu uso correto lá. Bom, vamos então trabalhar o porquê junto e sem acento. É conjunção casal ou explicativa, podendo ser substituída, né, novamente, uma por pois ou uma vez que. Aparecem frases afirmativas e respostas, né? Então, por quê? Porque isso, né? Então, eu já consigo responder ali com o meu porquê junto e sem acento. Não fui à festa porque choveu, certo? Estou dando ali um dado explicativo. Portanto, junto adequadamente. Por que separado e sem acento? Interrogativo. É empregado para começar uma pergunta, podendo ser substituído pelos seguintes termos. Olha quantos termos eu posso substituir, né? E poder verificar ali, ou até utilizá-los, né, dentro do meu texto. Por qual razão? Por qual motivo? Por que razão? Por que motivo? Exemplo, por que você não foi ao cinema? Então, veja, estou trabalhando ali uma frase interrogativa, perfeito? Meu porquê ali no início de frase, letra maiúscula, né? Verificando ali, sem acento e separado, perfeito? Então, dois usos dos porquês. Então, veja, por que você não foi ao cinema? Pergunta ali, separado. Vou responder. Porque estava chovendo, estava isso, não estava afim, junto e sem acento, ok? Então, veja aqui, um pergunta e o outro responde, os porquês diferentes. Vejamos essa mesma frase utilizando um termo de substituição. Agora vamos, né, trocar ali para verificar. Por qual razão você não foi ao cinema? Por qual motivo você não foi ao cinema? Por que você não foi ao cinema? Veja, é igual, né? Quer dizer, eu não precisei usar, às vezes, a mesma palavrinha, né? A mesma expressão, se um texto é longo, para não ficar repetitivo. Então, eu posso utilizar isso e fazer do meu texto algo belo e precioso.
Por que separado e sem acento? Pronome relativo. É usado com o objetivo de estabelecer uma relação com um termo anterior da oração, sendo utilizado como elo entre duas orações. Opa, se é um elo entre as duas orações, ele vai estar geralmente no meio ali, não é verdade? Não é aquele do início, perfeito? Os termos que podem substituir os porquê separado e sem acento do meio são por qual, por quais, pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Depende o nome que você utilizou, né? Então, ele varia em gênero e número. Os lugares por que viajei são inesquecíveis. Então, veja, estou ali colocando o porquê separado e sem acento, né? Ele está no meio, ele está ali como elo das orações, perfeito? E poderia substituir, sim, que sem dúvida nenhuma ficaria perfeito. Agora vamos pensar um pouquinho, vamos refletir sobre isso, né? Então lá, utilizamos por quê, separado e sem acento, em respostas afirmativas? Será? No início de frases interrogativas? Com vocês aí um pouquinho. E aí, pessoal, tranquilinho, deram conta? Deu, né? Tranquilo, facinho, facinho. Então lá, utilizamos esse tipo de porquê no início de frases interrogativas, né? Então veja, no início, letra maiúscula, né? E pontinho de interrogação lá no final. Muito facinho. Cuidado para não confundir com aquele do meio ali, ok?
Agora vamos com o porquê junto e com acento, né? É um substantivo, podendo ser acompanhado de artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Então, ele transformou-se em substantivo, né? Substantivado. Lá, não sei, ali não sei, né? Faltou um izinho lá, tá? Então, coloquem aí. Não sei o porquê de sua atitude tão grosseira. O porquê. Veja aqui, nós estamos ali com um artigo do lado, né? Está determinando ali o nosso porquê. Então, veja que ele transformou-se em substantivo. Portanto, adequadamente com acentozinho. Porquê separado e com acento, diferente daqueles dois separados que nós vimos lá, que um era no início e o outro era no meio, né? Então, ele tem um acento. Quando que vai ocorrer isso aí? É a junção da preposição por mais pronome interrogativo. Aparecerá sempre no final de uma frase, podendo ser substituído por qual motivo, por qual razão. Levantaste só agora, por quê? Né? Então, veja, uma perguntinha separado, sem acento. Não fizeram as lições do Class 1 ainda? Por quê? Né? Então, veja, queria ouvir a resposta de vocês aí. Né? E na escrita, como é que você iria colocar? Juntinho e sem acento. Beleza? Facinho, né? Muito bem. Atividades. Vamos pensar um pouquinho lá? Vamos verificar e analisar a frase? Muito bem. Complete as lacunas utilizando porquê, separado e sem acento, porquê, separado e com acento, porquê junto e sem acento ou porquê junto e com acento. Tá? Então lá. A. Não sei o porquê de tanta euforia. Pensem. Você está triste? Por quê? Quero saber por que você não atende ao meu pedido. Por que não trouxe o carro para lavar? Com vocês um pouquinho.
Daí, pessoal, deram conta aí? Tudo certinho? Muito bem, vamos verificar então? Então lá. Não sei o porquê, junto e com acento, de tanta euforia. Veja, está usando um determinante ali, né? O artigozinho. Então, se tem o artigo, automaticamente pode ter também um adjetivo, um numeral, não é verdade? Então, corretinho ali. Você está triste? Por quê? Final de frase, uma interrogativa, separado com acento. Quero saber por que você não atende ao meu pedido. Veja, está fazendo o elo ali, né? Entre uma oração ali e outra, e separado e sem acento, né? Troquem lá pelas palavrinhas equivalentes, vocês vão verificar que dá certinho. Por que não trouxe o carro para lavar? Veja lá, pontinho de interrogação no final, não está o porquê no final, está no início, então eu não posso utilizar o acento, ok? Então, confere ali, no início de frase, interrogativa, tá? Vamos pensar mais um pouquinho ali? Então lá. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dizer nada. Qual porquê que iria adaptar bonitinho nessa frase? Com vocês. Tranquilinho, né? Muito tranquilo, gente. O uso dos porquê é muito gostoso trabalhar. Então, não podemos errar de jeito nenhum dentro dos nossos textos, ok? Então, vamos lá? Sem dúvida nenhuma, porquê separado e sem acento. Conferem lá? Tudo bonitinho? Muito bem. Aqui, atividade 5.
Olha que bonitinha, né? Vamos verificar essas tirinhas aí, vamos ver o que ela tem ali para nós, né? Na tirinha abaixo, em qual quadrinho aparece o porquê substantivado, né? Que porquê substantivado é esse, né? Então, vamos verificar ali. Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? Porque vou pesquisar sobre isso, lindinha. Mãe, por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Porque são muito leves. Por que são muito leves? Júnior, a água é incolor. Por quê? O que é incolor? Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Pensem lá, né? Com vocês um pouquinho.
Daí, perfeitinho aí? Sem dúvida nenhuma, né? Tenho certeza que vocês mataram assim rapidinho. Então vamos lá, né? Então, no último quadrinho, nós temos ali, ó, por que será que ninguém sabe o porquê, né? Ó, o ali, o determinante, porque junto e com acento, substantivo, né? De nada. Nesta casa? Perfeito. Não podem errar não, gente, tá? Veja quantos tipos de porquê nós temos ali. Analisem, tá? Verifiquem, interprete a frase direitinho para vocês conseguirem entender lá o uso dos porquês. Muito bem. O que estudamos hoje? Leitura de análise de fragmentos de romance de aventura, ainda, né, trabalhando Robinson Crusoe, trabalhando toda a artimanha dele ali. Uso dos porquês na oração, né? Então, nós temos quanto mesmo que nós verificamos ali? Os modos são 4, eu até diria 5 porque tem um no meio ali, né? Mas a gramática diz que tem 4, ok? Que é o porquê no início de frase, ok? Numa interrogativa, sem acento e separado. A resposta, certo? Pode ser causal ou explicativa, junto, sem acento. O porquê substantivado, aquele que vai levar um determinante ali, vai estar lá junto e com acentozinho. E aquele separado, que é aquele elozinho entre as orações, certo? Que está dando para mim, às vezes, uma indagação, perfeito? Ou até mesmo, às vezes, uma indireta, uma pergunta indireta ali, ok? Então tá. Fechamos ali a nossa aula. Abraço para vocês.